Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Matemática e Estatística, e hoje nós vamos, nessa videoaula, estudar então funções trigonométricas inversas. Vamos começar então pela função arcosseno, né? Bom, a primeira consideração que a gente tem que ter, tá, é observando o gráfico do seno, né? A gente percebe, né, que a função seno, por ser uma função periódica, ela não passa no teste da reta horizontal, portanto, ela não é injetora e ela não admite uma função inversa, ok? Basta fazer aqui no gráfico o teste, né? E vai se verificar, então, de que a função então, não passa. Toda função, na verdade, nenhuma função trigonométrica passa no teste da reta horizontal e, portanto, nenhuma delas admite a inversa. Então, o que é necessário fazer é efetuar uma restrição de domínio na função seno, né, para poder tornar ela injetora, né, para fazer com que ela passe, então, no teste da reta horizontal. O que a gente tem que fazer é pegar um intervalo do R, do domínio da função seno, em que nenhum valor da função nesse intervalo se repita, ok? Então, se você, nós temos algumas preferências, né? Porque poderia ter várias formas de tomar o intervalo no domínio de uma função, né? Para fazer a restrição do domínio, mas nós temos algumas regrinhas, né? Umas preferências. Então, preferencialmente, incluir a origem nesse intervalo no qual a gente vai restringir o domínio da função. Preferencialmente, incluir tanto valores positivos quanto valores negativos, né? E, finalmente, preferencialmente, tentar preservar toda a imagem da função. Então, se vocês observarem aqui, né, temos, então, as ideias são incluir a origem, incluir tanto valores positivos quanto valores negativos, né? E incluir toda a imagem, né? A imagem que a gente sabe que a imagem do seno é de -1 até 1. Se vocês observarem esse intervalo aqui que eu marquei nesse segmento de reta aqui, que vai do ponto A ao ponto B, é o intervalo que satisfaz essas condições e, ao mesmo tempo, é um intervalo em que a função não repete seu valor. E, portanto, se eu tomar só esse intervalo, né, a função vai passar pelo teste da reta horizontal, vai se tornar injetora e, portanto, vai admitir uma função inversa. Portanto, o domínio que eu vou assumir da função original seno, né, é de -π/2 a π/2, né? Então, esse é o domínio, né? Então, eu vou tomar a função f de x igual a seno de x, com esse domínio, de -π/2 a π/2. A imagem, eu consegui preservar, era uma das prioridades, né? Eu consegui preservar toda ela, né? Então, a imagem dessa função f é o intervalo fechado -1 até 1, né? Então, essa é a função seno com a restrição do domínio, já não é mais a seno original, foi modificada porque houve essa restrição do domínio. Bom, a função inversa, a função seno, que seria então definida como sendo f na -1 de x, arcosseno de x, tá? É definida então o quê? Basta, a gente sabe que a função inversa é a troca de domínio e imagem, né? Então o domínio dessa função arcosseno fica sendo a imagem do seno, né, que a gente obteve aqui, né? Então o domínio da f fica sendo o intervalo fechado de -1 a 1, e a imagem a gente sabe que é o domínio da função original, portanto, é o intervalo fechado de -π/2 a π/2. Então, essa é a função arcosseno de x, que é a função inversa da seno de x. O gráfico, então, da arcosseno de x é esse, né? Observem que a função seno em -π/2, ela vale -1. Em 0, ela vale 0. E em π/2, ela vale 1. Aqui, como há a troca do domínio e do codomínio, é como se trocasse os eixos, né? O que estava no eixo x vai para o y, o que estava no eixo y vai para o x. Então, aqui, como lá na função seno, -π/2 resultava em -1, aqui o x igual a -1 resulta no valor do arcosseno de -π/2. A função passa pela origem, 0, 0, e aqui, como na função seno, o seno de π/2 era 1, aqui então o arcosseno de 1 é π/2, né? E o gráfico é esse. Então esse é o gráfico completo, né? Já com a restrição então de domínio, né? O domínio da arcosseno de -1 a 1 e a imagem
de menos π sobre 2 a π sobre 2, ok? Algo semelhante tem que ser feito para se obter a função inversa do seno, que é o arco cosseno. Também, o cosseno também, assim como o seno, não é uma função injetora, né? Não passa no teste da reta horizontal. Então, seguindo aqueles princípios que a gente definiu na função arco-seno, né? Para fazer a restrição de domínio, né? Para a função cosseno, né? Então, em primeiro lugar, incluir a origem. Ok, incluímos a origem. Incluir valores positivos e negativos. Isso não é possível, porque se vocês observarem aqui, ó, nós teríamos aqui, se incluísse valores positivos e negativos, não passaria no teste da reta horizontal, porque teríamos o valor negativo de um lado e o valor positivo do outro, né? Isso por quê? Porque a função cosseno, diferente da seno, a função cosseno é uma função par. Ela tem esse espelhamento em relação ao eixo y. Então, não dá para seguir a segunda recomendação, né? Vamos ter que abandonar a ideia de ter valores x positivos e negativos, né? Ter valores à esquerda e à direita do eixo y, né? Vamos ficar apenas com os positivos, né? Então, a prioridade fica sendo os positivos. E no intervalo, então, em que os valores não se repetem, tá? Tá bem claro aqui o intervalo que eu marquei aqui nesse segmento de reta, desse ponto A até esse ponto B, que é o intervalo que vai de 0 a π. Então, esse passa a ser, então, o novo domínio da função cosseno, né? Essa nova função que a gente fez a restrição domínio, fica com domínio de 0 a π. Veja que, tomando esse intervalo de 0 a π, a gente tem intacto, a gente não muda a imagem, continua sendo fechado menos 1 a 1, né? Então, a imagem da f, da cosseno, intervalo fechado, menos 1 a 1. E, portanto, a função arco-cosseno, que é a função inversa da cosseno, né? Arco-cosseno, o domínio dela fica sendo, então, a imagem da cosseno, que é isso aqui, e a imagem dela fica sendo o domínio da cosseno com a restrição, né? Que está aqui, né? Que se troca, então, na função inversa, se troca domínio e imagem. E aqui, de forma semelhante ao que a gente fez lá na função seno, né? Podemos obter, então, o gráfico da função arco-cosseno, né? Então, está aqui, né? O domínio de menos 1 a 1, a imagem de 0 a π, né? Então, é interessante porque a função cosseno em 0 é 1, a função cosseno em π sobre 2 é 0, e a função cosseno em π é menos 1. Agora, tudo se inverte, né? Então, a função arco-cosseno em menos 1 é π, a função em 0 é π sobre 2, arco-cosseno. E a função arco-cosseno em 1 é 0, né? Então, é isso que fica o gráfico, então, da função arco-cosseno. A função arco-tangente, também de forma semelhante, a gente pode definir a função arco-tangente, né? O domínio dela vai ser o conjunto dos reais e a imagem dela, com a restrição de domínio, vai ser o aberto. Agora, atenção, a imagem é um intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2. E a gente observa aqui, então, o gráfico da função, né? Então, com o domínio, então, intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2. E a imagem, então, da função arco-tangente é todos reais, né? Observem que ela apresenta, em direção ao menos infinito, apresenta uma assíntota em menos π sobre 2, e em direção a x tendendo a mais infinito, apresenta uma assíntota na reta horizontal, uma assíntota horizontal na reta horizontal y igual a π sobre 2, né? Ok, pessoal? Então, aqui a gente agora tem que trabalhar a ideia semelhantes, usando restrição de domínio, se pode definir, então, as funções inversas para todas as 6 funções trigonométricas, né? Então, trabalhando agora com essas funções inversas, funções trigonométricas inversas, né? Eu gostaria de mostrar, então, simplificação de expressões envolvendo, então, essas funções trigonométricas inversas. Vou começar, então, aqui no primeiro exemplo a função y igual a tangente aplicada ao arco-seno de x, ok? Bem, a gente não tem um triângulo retângulo para as funções inversas, não tem um triângulo retângulo que envolva o arco-seno de x. Então, o que a gente precisa é transformar esse arco-seno num seno. E o que a gente faz, então? A gente define o arco-seno de x, que é o argumento da tangente, como sendo um alfa, um ângulo alfa. Lembrando, arco-seno é a função inversa do seno. Ele toma um valor do seno e transforma no ângulo, né? No ângulo em que aquele valor, no ângulo, né,
cujo seno desse ângulo é o valor x, né? Então, o argumento da tangente, que é o arcosseno de x, a gente define, então, esse argumento, o arcosseno de x, como sendo um alfa, um ângulo alfa, ok? Bom, agora usando a definição de que o arcosseno e o seno são funções uma inversa da outra, então a gente pode dizer que x é seno de alfa, né? Se alfa é igual a arcosseno de x, x é igual a seno de alfa, né? Aquela troca, então, do x e do y, né? Quando a gente quer obter a função inversa, né? E a expressão original que a gente quer simplificar torna-se agora, sem o arcosseno, torna-se y igual a tangente de alfa. Y igual a tangente de alfa, já que arcosseno de x é alfa, ok? Então, essa aqui é a expressão que vai ter que ser simplificada. Muito bem. A gente começa usando a informação de que x é igual a seno de alfa e constrói, usando o triângulo retângulo do seno e cosseno, constrói aquela relação, né, baseada em Pitágoras, em que o seno de alfa ao quadrado mais o cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1, que é a hipotenusa ao quadrado, só que o seno é x, né? Seno de alfa é x, então fica x ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado igual a 1 quadrado, que é 1, né? E aqui manipulando, né, isolando o cosseno de alfa ao quadrado tirando raiz quadrada, ficamos com cosseno de alfa é igual a 1 menos, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Né? Bem, mas não é isso que a gente quer. A gente obteve o cosseno de alfa. O que a gente quer é y, né, o y, que é a expressão original, que a gente quer simplificar, y igual a tangente de alfa. Mas, então, y igual a tangente de alfa. A gente sabe que existe uma relação que une o seno, o cosseno e a tangente, que é aquela que tangente de alfa é seno de alfa dividido com cosseno de alfa. Seno de alfa, nesse caso, a gente sabe aqui que é x, fica x, e o cosseno de alfa acabamos de calcular, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, e essa é a simplificação. Portanto, y, que era a tangente do arcosseno de x, é, na verdade, x dividido por raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, então essa é a simplificação. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é esse aqui, o B, né? Seja y igual a seno do arco tangente de x, né? De novo, mesmo problema para as funções inversas, né? Para os arco, tangente, arcosseno, não temos triângulos, então temos que usar a função inversa, né? Então, a gente define aqui arco tangente de x como sendo um ângulo alfa, né? E a gente sabe, então, que x é tangente de alfa, né? Aplicando aqui a função inversa. E a expressão original que tem que ser simplificada vira y igual a seno de alfa. Tá? Agora a gente usa o triângulo retângulo da tangente secante, tem aquela relação que a gente se lembra, que é a secante de alfa ao quadrado e a tangente de alfa ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a hipotenusa. Né? Portanto, se a gente substituir aqui a tangente de alfa por x, né, que é isso que diz aqui, né, fica desse lado x ao quadrado mais 1, tira a raiz quadrada, então fica a secante de alfa é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Tá? Mas, como a secante de alfa é 1 sobre cosseno de alfa, uma relação que a gente já deduziu, a gente conclui, então, só substituir aqui secante de alfa por 1 sobre cosseno de alfa, conclui, então, que o cosseno de alfa é 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, agora que a gente tem o cosseno, podemos usar o outro triângulo retângulo. Usamos primeiro o da tangente secante, podemos usar o triângulo retângulo do seno e cosseno, usamos Pitágoras, seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é 1, né? E deduzimos, então, que y, observe que y, que a gente está simplificando essa expressão, que é o y, né? Essa aqui, ó, tá? Que é o y. A gente sabe que y é o seno de alfa. Então, y é o seno de alfa, e o seno de alfa aqui, o que é? É 1 menos cosseno de alfa ao quadrado. Desculpe, o seno de alfa é raiz quadrada de 1 menos cosseno de alfa ao quadrado, que é isso que está aqui, né? Então, y é seno de alfa, raiz quadrada de 1 menos cosseno de alfa ao quadrado, e o cosseno de alfa a gente determinou aqui usando o outro triângulo retângulo, é 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, né? Colocando isso aqui, então, aqui, ao quadrado a raiz desaparece, né? Fica x ao quadrado mais 1, e operando essas frações aqui dentro, simplificando tudo, resulta, então, que o y, que é a expressão que a gente queria simplificar, é igual a x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. E essa, então, é a simplificação final, né, desse segundo exemplo, então, de simplificação, então, de expressões que envolvam funções trigonométricas
inversas, né? E aqui então a gente conclui esse assunto, né, de funções trigonométricas inversas. Estudem, é um assunto que precisa de bastante estudo, bastante cuidado. Um grande abraço, tchau!